Fala galera, beleza? Guimané na área. Pessoal, antes de começarmos, dá um joinha aí pra nós, se inscreva no canal, ativa o sininho e vamos lá para mais uma aula de Circuitos 1. Galera, a aula de hoje é muito importante, nós vamos começar a falar sobre as leis de Kirchhoff. E eu já adianto para você que as duas leis de Kirchhoff e a lei de Ohm formam a base para a análise de circuitos elétricos. E, portanto, hoje a gente vai começar a analisar circuitos elétricos trabalhando aqui com a lei de Kirchhoff das tensões, que também é conhecida por LKT. Está aqui a abreviação, se você encontrar assim nos livros, o cara está falando da lei de Kirchhoff das tensões, ou lei das malhas. E aqui só uma curiosidade, né, pessoal? É o seguinte, eu vou até ler no livro aqui, ó, Gustav Robert Kirchhoff. Alguns falam Kirchhoff, tá? Eu particularmente gosto mais de falar Kirchhoff, porque eu não sou um cara muito elegante. E tipo, esses nomes alemães aí, fica um negócio meio elegante, né? Tipo, Gustav Robert Kirchhoff. Sei lá, não combina comigo. E no curso todo eu vou falar Kirchhoff. E se às vezes sair um Kirchhoff, alguma coisa mais assim, tipo, meio Kirchhoff, é porque eu tô falando rápido, tá, pessoal? Só para conhecimento aí de vocês. Mas enfim, vamos começar a trabalhar com a primeira lei que fundamenta a análise de circuitos elétricos, né? São essas três, basicamente, as duas leis de Kirchhoff e a lei de Ohm, e fecham o circo para a gente trabalhar com análise de circuitos. Vamos entender o que é a lei de Kirchhoff das tensões, ou LKT. Lendo o que está aqui, né? Vamos ler a definição, vamos assim dizer. Ó. Ela me diz que a soma algébrica das tensões em torno de um caminho fechado é igual a zero. Isso aqui, pessoal, traz a ideia de conservação de energia. E daqui a pouquinho vocês vão entender o porquê que eu estou falando isso. Por que traz essa ideia de conservação de energia. Vamos analisar agora, começar a trabalhar aqui com esse primeiro circuito. É um circuitinho muito simples. Esse é o circuito mais elementar para que nós possamos trabalhar, que é o seguinte. Ele é composto por uma fonte de tensão, cujo valor aqui vale E volts, é um probleminha literal, só para a gente deduzir as expressõezinhas que vão aparecer aqui, coisa nova no nosso curso. E além disso, nós temos aqui três resistências, que eu estou chamando de R1, R2 e R3. E agora, a ideia é eu te ensinar a aplicar aqui o método de análise, trabalhar um pouquinho aí com a lei de Kirchhoff das tensões, sendo até mais específico, né? Uma vez que a lei de Kirchhoff das correntes eu vou deixar para a próxima aula. Para as próximas aulas, né? Terão várias aulas a respeito desse tema. Como é que eu analiso esse circuito aí, pessoal? E aqui é o seguinte, ó, já vou ressaltar bem forte para você. É muito importante que você tenha visto a aula de convenção, em especial a aula de convenção de bipolos, tanto ativos quanto passivos, e também a aula de resistores, onde nós apresentamos as convenções para resistores, com a lei de Ohm e tudo mais. Eu vou usar esses conceitos que foram apresentados nas aulas passadas, ok? Vamos lá, pessoal, vamos começar a trabalhar e depois vocês estão vendo ali embaixo já na nossa tela que tem um exemplinho numérico para que nós possamos trabalhar também. Mas vamos trabalhar com o literal primeiro. Primeira coisa, pessoal, vejam, eu tenho um circuito e notem que esse circuito tem apenas uma fonte. E de cara, eu já sei o sentido da corrente. Por quê? Porque essa fonte, esse gerador de tensão, que está bem aqui, ele está alimentando o circuito. Então, a corrente está saindo pelo terminal de maior potencial desse gerador, que é aquela convenção de bipolo ativo. Lembra que está gerando energia para o circuito? Pois é, eu já conheço o sentido da corrente. Eu vou colocar a corrente aqui. Ó. Essa corrente eu vou chamar de I. E eu vou desenhar essa corrente I por alguns pedaços do circuito, ó, só para simbolizar que essa corrente ela está percorrendo aí todo o circuito e aí depois ela retorna pelo terminal negativo da fonte. Eu acho que dá para entender essa minha representação aqui. Perfeito. Beleza, pessoal. Agora o que a gente vai fazer? Vamos colocar as convenções. Lembra das convenções? Porque para aplicar a lei de Kirchhoff das tensões para qualquer circuito, esse aqui é o mais simplesinho. Né? Mas vocês vão ver que, nossa, mais para frente o negócio vai piorar muito, vão ter muitos circuitos complexos. Mas o que eu tenho aqui é que seguir as convenções. Eu vou tentar sempre seguir as convenções de análise de circuitos, convenções que eu passei para vocês nas aulas passadas. Vamos começar aqui, ó. Convenção para bipolo ativo, fonte que fornece energia. Lembra? Flechinha da tensão, lembra das flechinhas azuis que eu uso aí para indicar as tensões elétricas ou diferenças de potencial? Então, flechinha da tensão, ela aponta para o terminal de maior potencial. Eu olho aqui para o meu gerador, noto que ele tem o terminal de maior potencial aqui, que é indicado pelo sinalzinho de mais, e eu coloco aquela minha velha flechinha bonitinha azul apontando
para o terminal de maior potencial. Ó, coloquei bem grandona aí. Não ficou muito bonita essa minha flechinha, mas acho que dá para entender, né, pessoal? Flechinha da tensão apontando para o sinalzinho de mais da fonte. Beleza, eu só tenho esse bipolo ativo no circuito. Agora vamos para os bipolos passivos, que é um pouquinho mais chato, né, se você acompanhou as aulas até agora. Vamos começar pelo resistor aqui, pessoal. Primeiro resistor que eu chamei de R1. Vejam que a corrente, quando a corrente está chegando por ele, eu vou desenhar a corrente mais uma vez aqui, ó. Olha só o que acontece. A corrente está chegando pelo terminal esquerdo do resistor, não tá? Tem aí a direita e a esquerda, a corrente está chegando pelo terminal esquerdo. E aí você vai lembrar na tua cabecinha da convenção. Ó. Convenção de bipolo passivo, a corrente está entrando pelo terminal de maior potencial. Onde que eu coloco a minha flechinha da tensão? Eu coloco ela para cá. Ó. Vamos colocar a nossa flechinha. Vamos escrever ela bem bonitinha aqui, ó. Olha só a flechinha. Só lembrando que a flechinha ela aponta para o terminal de maior potencial do bipolo passivo. E vejam, né? Só ressaltando mais uma vez, ó. Corrente entrando, olha a corrente entrando pelo terminal de maior potencial. As flechinhas elas se opõem, vamos assim dizer, né? Corrente entrando pelo terminal de maior potencial. Beleza. Vou fazer exatamente a mesma coisa para os resistores R2 e R3. Fazendo aqui para o resistor R2, olha só, corrente entrando pelo terminal de maior potencial. Coloco ela nesse sentido aí, ó. Olha que legalzinho. E a mesma coisa para o R3, mais uma vez aqui, ó, corrente entrando pelo terminal de maior potencial. Você fala, ah, Guilherme, é balela fazer esse negócio aí, tá difícil e tal, mas, ou bobinho, vamos assim dizer, né? Alguém pode estar pensando isso aí, mas o segredo vem exatamente agora, porque agora a gente vai aplicar a lei de Kirchhoff das tensões. Vamos aplicar a LKT. Qual que é o procedimento? Essas convenções, vejam, a gente não fez nada à toa. Agora vai fazer sentido na tua cabeça o porquê que a gente colocou essas convenções aí. Ó. Flechinhas azuis indicam as tensões elétricas e a corrente indicada pela flechinha vermelha. Mas o que importa aqui na LKT, na lei de Kirchhoff das tensões, ou lei das malhas, são as flechinhas azuis. São as flechinhas das tensões. Tipo, lei de Kirchhoff das tensões, né? Eu acho que fez todo sentido. Agora, vamos lá, pessoal. Ó. Tá vendo esse caminho verde que eu estou desenhando aqui para você no meio do circuito? Ele está representando essa malha aí. Na verdade, é um circuito simples que é composto por uma malha só. Agora, olha, toma muito cuidado, presta muita atenção nas palavras que eu vou dizer aqui agora. Ó. Eu vou percorrer essa malha em qualquer sentido. Vamos chutar, por exemplo, no sentido horário. Então, vamos falar assim, ó. Eu vou percorrer essa malha no sentido horário. Vou escrever aqui, ó, sentido horário é de acordo com essa flechinha, essas flechinhas, esse conjunto de flechinhas que vocês estão vendo eu colocar aqui. Tá certo. Vamos percorrer a malha no sentido horário. Agora vem, ó. Se eu encontrar uma flechinha azul das tensões no mesmo sentido em que eu estou percorrendo a malha, eu coloco um sinalzinho de mais. Se eu encontrar uma flechinha azul no sentido oposto ao qual eu estou percorrendo, eu coloco um sinalzinho de menos. E aí eu vou percorrer todos os componentes do meu circuito e depois eu igualo a zero. É isso mesmo, é essa a lei de Kirchhoff das tensões. É exatamente o que diz a definição, se você parar para analisar aí mesmo. Ok, pessoal, agora vamos escolher um ponto de partida, né? E eu vou partir, quer ver? Pode ser qualquer um, você pode partir da onde você quiser e o objetivo é o seguinte, ó, vamos pegar aqui um ponto para eu explicar. O que eu vou fazer? Eu vou colocar um ponto rosa ali no circuito, ó. Eu vou percorrer todos os componentes desse circuito e o meu objetivo é retornar de novo no ponto rosa. Tudo bem? Então é exatamente isso que eu vou fazer. Ó. Eu sei que ficou meio ruim, né? Deixa eu apagar esse negócio, não ficou tão bom. Vou fazer um pontinho rosa um pouquinho menor aqui. Ó. Então eu estou escolhendo um ponto de partida, que é o ponto antes da fonte, da nossa fonte, cujo valor é eVolts. E o primeiro elemento que eu vou percorrer aqui no meu circuito vai ser a fonte, não vai? Porque eu estou percorrendo no sentido horário. Olha só a flechinha aqui, ó, que eu marquei em verde para você. Vamos lá. Então, ó, o primeiro elemento é a fonte. Vai ficar mais o valor da fonte ou menos o valor da fonte? Notem que eu estou percorrendo no sentido horário e quando eu passo pela fonte, ó, eu encontro a flechinha azul da fonte no mesmo sentido em que eu estou percorrendo, porque eu estou no sentido horário. Portanto, isso aqui vai ficar como? Isso aqui vai ficar assim, ó, eu vou escrever aí em cima para você, ó, mais E, onde E é o valor da tensão da fonte. Beleza, passei a fonte. Vou colocar aqui agora o nosso pontinho rosa, ele vai pular para cá. Ó. Vejam que agora eu tenho um novo pontinho rosa no terminal da esquerda do resistor R1 e o próximo elemento é o resistor R1. E notem agora
que a flechinha do resistor R1, ela está se opondo ou ela está no mesmo sentido em que eu estou percorrendo? Só lembrando que eu estou no sentido horário, né? Vejam que ela está no sentido oposto ao sentido que eu estou. Portanto, eu vou colocar menos essa tensão. Agora, quem que é a tensão que está caindo no resistor R1? Aí é lei de Ohm, né, pessoal? R1, quer ver? Eu posso até chamar esses caras aqui. Vamos fazer o seguinte, ó. Aqui no resistor R1, eu vou chamar essa tensão de V1, a tensão que está caindo no resistor R1. No resistor R2, eu vou chamar de V2. E no resistor R3, eu vou chamar de V3. E aí vamos substituir, por enquanto, lá na nossa expressãozinha da lei de Kirchhoff das tensões, em função de V1, V2 e V3. Então aqui vai ficar como? Né? Vai ficar menos V1. Vamos escrever assim por enquanto, ó. Menos V1. Por que o sinal de menos? Porque a flechinha da tensão está no sentido oposto ao qual eu estou percorrendo a malha. Tudo bem? Perfeito. Agora pulamos o resistor R1, vamos para o resistor R2. Estou desenhando um novo pontinho rosa ali para você no circuito. E vejam que, mais uma vez, eu tenho uma flechinha se opondo ao sentido em que eu estou, que é a flechinha aqui do V2. Isso aqui vai ficar quanto? Vai ficar menos V2, o sinal de menos indicando essa oposição. A mesma coisa acontece com o V3, vai ficar menos V3, novamente uma flechinha se opondo e, portanto, acabamos, né, toda a análise, retornei para o ponto rosa, para o primeiro ponto rosa inicial aqui e, feito isso, eu igualo a zero. Pronto, pessoal, tá aqui, ó. Isso aqui é igual a zero. Ficou assim, E menos V1 menos V2 menos V3 é igual a zero. Daqui eu tiro que V1 mais V2 mais V3 é igual a quanto? É igual a E, que é o valor da tensão da fonte. E olha só, pessoal, essa expressão, ela prova pra gente essa questão da conservação de energia. Por quê? Porque a soma das tensões nos três resistores que eu tenho aqui é exatamente igual à tensão da fonte. A conclusão que nós temos é que quando eu aplico uma fonte, um valor ali, uma diferença de potencial em um circuito, essa tensão ela se distribui. Eu não estou nem perdendo tensão e nem está surgindo tensão aí, né? Ou diferença de potencial. O valor tem que ser exatamente igual, está batendo. Eu tenho que V1 mais V2 mais V3 é igual ao valor da fonte que eu apliquei, é igual a E. Isso sempre tem que acontecer, tá, pessoal? Senão, já adianto para você, você errou alguma coisa na análise do circuito. Se isso aí não acontecer, você não está satisfazendo as leis de Kirchhoff, em especial a lei de Kirchhoff das tensões, e, portanto, tem alguma coisinha errada. Beleza. Agora, pessoal, vamos entender um pouquinho mais do que está acontecendo aqui. Eu vou fazer uma pergunta para você, ó. Quem é V1, V2 e V3 usando a lei de Ohm? É muito fácil, né? V1 é igual a R1 vezes a corrente I, aí no nosso circuito, ó, tá aqui o V1 é resistência vezes a corrente, V2 é a resistência R2 vezes a corrente e V3 a resistência R3 vezes a corrente. E notem que a mesma corrente, a corrente I, está passando nos três resistores do circuito. Agora, vamos reescrever essa expressão substituindo por lei de Ohm. Quem é V1? Vamos fazer aqui, ó, reescrevendo essa expressãozinha daqui de cima que eu marquei em vermelho para você. Ó. Quem é V1? V1 não é R1, vamos escrever aqui, né? Isso aqui não é R1 vezes I? Tá lá, R1 vezes I. Quem é R2? Isso aqui vai... R2 não, quem é V2? Perdão. Mais, né? V2 é R2 vezes I mais V3. Quem é V3? V3 é R3 vezes I. E isso aqui é igual a quanto? Isso aqui é igual à tensão da fonte, que vale E. E, portanto, pessoal, notem que eu posso colocar o I em evidência, aqui do lado esquerdo da nossa expressão, e fazendo isso, e já passando o termo comum aí para o outro lado, nós chegamos na famosíssima expressão de que I é igual a R1 mais R2 mais R3. O que isso está me dizendo, né? Isso é interessante, a gente vai usar muito isso nos exercícios, vocês podem ter certeza, porque muitos exercícios a gente vai querer simplificar os circuitos e no final das contas a gente vai reduzir um circuito grande para circuitos de uma malha só, conforme vocês estão vendo aqui. E essa expressão ela é bem famosa, ó, é a resolução do circuito mais elementar que nós temos. O que isso está me dizendo, né? Está me dizendo que a corrente que está circulando por esse circuito é simplesmente igual à tensão dividido pela soma das resistências. Se eu tivesse 10 resistências nesse circuito,
associadas em série, conforme nós estamos vendo aqui, eu teria aí o valor da fonte dividido pela soma das 10 resistências. É isso aí. Perfeito, pessoal. Acho que deu para ter uma ideia aí de como que funciona a lei de Kirchhoff. E agora vamos fazer um exemplinho um pouquinho mais rápido. Vejam para vocês entenderem como é que eu penso para resolver esse tipo de problema. Olha só que rapidinho que vai ser. Ó. Eu tenho uma fonte de 12 volts, eu sei que só tem uma fonte no circuito, vamos desenhar a nossa corrente. Eu vou chamar essa corrente aqui de I, circulando por todos os componentes aí do meu circuito. A gente costuma colocar assim, só para a gente poder usar as convenções, né, pessoal? Para ficar claro como é que se usa as convenções. Vamos começar pelo gerador ativo. É um bipolo ativo. Qual que é a convenção para bipolo ativo? Corrente. Aqui é... Corrente não, eu ia falar de bipolo passivo, né? A convenção é flechinha da tensão apontando para o terminal de maior potencial. E agora sim, bipolo passivo. Começando pelo resistor de 6 ohms aqui, corrente entrando pelo terminal de maior potencial, olha o sentido da flechinha. Resistor de 3 ohms aqui, o segundo resistor que seria o R2, mesma coisa, corrente entrando pelo terminal de maior potencial e o resistor de 3 ohms ali de baixo, corrente entrando pelo terminal de maior potencial. E agora, novamente, vamos fazer o nosso caminho aqui, ó, para percorrer essa malha e vamos percorrer no sentido horário novamente, ó, sentido horário. E aquela história, se eu encontrar uma flechinha azul no mesmo sentido em que eu estou percorrendo a malha, eu coloco um sinal de mais, se for no sentido oposto, eu coloco um sinal de menos, e aí eu percorro todos os componentes e igual a zero. E pronto, eu tenho a lei de Kirchhoff das tensões. Vamos começar do nosso pontinho rosa, fazendo um pouquinho mais rápido aqui agora. Vamos lá, pontinho rosa ali, ó, antes do gerador de 12 volts. O primeiro componente vai ser o gerador de 12 volts. Vamos escrever ali em cima, pessoal, no cantinho direito ali da nossa tela. Então isso aqui, ó, no mesmo sentido, o gerador está no mesmo sentido, isso aqui vai dar mais 12. Resistor de 6 ohms, primeiro resistor, menos a tensão no resistor. Quem que é essa tensão? É 6 vezes I. Olha só, resistência vezes a corrente, 6I. Próximo resistor, resistor de 3 ohms, quanto que é? Isso aqui é menos 3I. Olha o sinalzinho de menos aparecendo, né? Porque está se opondo ao sentido no qual eu estou utilizando aqui, percorrendo a nossa malha. E finalmente, o último resistor de 3 ohms vai ser menos 3 vezes I. Por quê? Porque a flechinha novamente está se opondo ao sentido no qual eu estou percorrendo a malha. Acabaram os componentes, isso aqui é igual a zero. Pronto, lei de Kirchhoff das tensões. Daqui eu tiro que 12I é igual a 12. Né? Se eu somar aqui 3 mais 3, 6, mais 12, mais 6 de novo vai dar 12. 12I é igual a 12. Daqui eu tiro que I é igual a quanto? I é igual a 1 ampere. Vejam que indiretamente a gente usou as formulinhas que estavam escritas ali em cima. Aí eu vou fazer uma pergunta, que talvez você esteja fazendo essa pergunta aqui agora. Eu vou tomar a sua frente e vou tentar entrar no seu cérebro para ver se você tinha essa pergunta em mente. Você falou, tá bom, Guilherme, mas beleza, ó, eu percorri essa malha no sentido horário, mas isso aí funciona só se eu percorrer no sentido horário? Essa é a pergunta que eu te faço, talvez você estivesse com essa pergunta aí na cabeça. E a resposta é não. Eu posso percorrer essa malha no sentido anti-horário também e chegar exatamente no mesmo resultado. Tá? Eu tenho que chegar exatamente no mesmo resultado. Guilherme, duvido. Vamos fazer para vocês verem que eu não estou falando nenhuma babaquice. O que eu vou fazer? Ó? Eu vou apagar o caminho verde e vou substituir por um novo caminho. Eu vou colocar esse caminho aqui só para diferenciar com as cores também. Eu vou colocar um caminho laranja. E o que nós vamos fazer? Vamos percorrer essa malha aqui agora, ó, no sentido anti-horário. Estou fazendo aí para você. E é exatamente a mesma estratégia, pessoal. Só que vai inverter as coisas, né? Porque eu já estou falando para você, o resultado vai dar 1 ampere também. A corrente vai dar 1 ampere. Se não der, você fez alguma coisa errada, eu já estou te falando. Vamos lá. Então, ó, eu vou partir exatamente desse mesmo pontinho rosa que eu marquei ali para você, só que agora a gente vai percorrer no sentido anti-horário. Ou seja, o primeiro elemento que eu vou trabalhar aqui vai ser esse resistor aqui, ó, de 3 ohms, que era o R3 lá da figurinha. Vamos lá, pessoal. Só que agora observem o seguinte, ó, que aqui, se eu estou percorrendo no sentido anti-horário, olha o sentido dessa flecha aí. Está no mesmo sentido em que eu estou. Portanto, isso aí vai ficar quanto? Isso aqui vai ficar mais 3i. Mais 3i. Próximo resistor, olha só, de novo, ó, mesmo sentido em que eu estou. Mais 3i de novo. Próximo resistor, pelo mesmo motivo eu tenho
mais 6 vezes I, ali, ó, mais 6 vezes I, está no sentido anti-horário, está no mesmo sentido em que eu estou. E finalmente, quando eu chegar na fonte, olha só o que acontece, ó, a fonte ela está se opondo ao sentido no qual eu estou trabalhando. Portanto, isso aqui vai ficar quanto? Menos 12. E isso aqui, portanto, é igual a 0. E se você isolar o 12, eu vou ter novamente aqui que 12I é igual a 12. E, portanto, eu tenho que I é igual a 1 ampere. Não era de se esperar menos, obviamente, os resultados eles batem. Deu 1 ampere rodando a malha, né, percorrendo a malha no sentido horário e também no sentido anti-horário. E para fechar, pessoal, agora que eu tenho a corrente, isso é muito interessante, né, a gente ter esse feeling aí de analisar o circuito. Já que eu tenho a corrente, quem são as tensões nos resistores? Quais são os valores dessas flechinhas aqui, ó, que eu indiquei para você através de flechinhas, que são as tensões nos resistores? Vamos começar pelo primeiro resistor. Se a corrente vale 1 ampere, quem que é a tensão que está caindo aí? Ora, V igual a RI, não é? Vai ficar 6 vezes 1, a primeira tensão é 6 volts. Olha só que bacaninha. A segunda tensão, no resistor de 3 ohms, se a corrente vale 1 ampere, isso aí deu 3 volts. E finalmente, no último resistor ali também, vai dar 3 volts. Agora, faz o favor, soma essas tensões aí para mim e vê o quanto que dá. 6 mais 3 dá 9, mais 3 dá 12. Será que foi coincidência? Obviamente que não. Deu exatamente o mesmo valor da fonte aplicada no circuito, provando aí a conservação de energia desse nosso sistema. Sempre vai ser assim, pessoal. Eu tenho uma fonte aplicada, o valor dessa fonte ela vai se distribuir entre os resistores, os bipolos aí do circuito. Senão não está errado. Alguma coisa você fez aí que não... Algo de errado não está certo, aquela história idiota. Beleza, pessoal? Então é isso. Nessa aula nós ficamos por aqui. Muito obrigado pela atenção. Se gostou, deixa um joinha. Se não gostou, deixa um joinha também para dar uma ajudinha para nós. Um abraço e fiquem todos com Deus.